Você tá, não mantenha mais um viagem neste programa Café com Ciência, programa que tem o objetivo de divulgar trabalho científico de estudantes, professores, pesquisadores, grupos de estudo, para poder divulgar esse trabalho para mais alto nível, para poder chegar também a outro nível de outras áreas de academia. Para que ela não está procurando cada vez esse trabalho existente, é bem quando vem jumbar que se trabalho à volta de esse percurso acadêmico. Aos calendário nacional assim, dia 14 de mês de junho do ano 2026, Ateneu Aldair Francisco Cherno. Cherno também falando desse trabalho científico que desenvolveu ao longo desse percurso acadêmico. Ainda bem que está a fazer sim mestrado, mas não falei desse trabalho de graduação na área de sociologia. Aquela esse tema é tão importante voltar à Guiné-Bissau. Vamos falar assim de papel de forças armadas no processo político e democrático na Guiné-Bissau entre 2020, 2014 e 2022. Este tema não é bem de um caldeiro durante 30 minutos ou 40 minutos, mas para antes nós falou da like lá na nossa página, uns a seguir a partir de agosto, faça também um bom agendamento, quando fala do trabalho ali, que é tão importante para a academia, para ajudar também o desenvolvimento nessa área. Sem demora, vamos falar daí, mantenha nesse espaço. Pronto, Peter. Boa tarde. Bom dia e boa noite, dependendo do local que irmãos e irmãs por estar a acompanhar. Meu nome é Aldair Francisco Tierno. E antes de mais, Peter, não aproveito ali para agradecer, para parabenizar para o trabalho, tempo que tem estado a disponibilizar, é relevante. Para Jumbai que irmãos guineenses, pesquisadores, estudiosos, dizem que estão a dar também máximo para ajudar a pensar o sistema político, social, administrativo guineense. Então, eu merece aplauso, eu merece tanto apoio de tudo tipo de forma necessário. Talvez é muito importante para um jovem essa contribuição imaginável que está a dar para a situação guineense. Nunca se ele não continuar a não falar de trabalho ou ele pôs a boa. Sim, Aldair, muito obrigado por essa primeira intervenção, por ali no espaço. Você não siga mais para frente, mas primeiro não falou quais motivos que levou a escrever este tema. Boa pergunta, irmão. Tema papel das Forças Armadas no processo político e democrático guineense, de delimitação no ano 2014 a 2022. Peter, talvez já vou ter um bocadinho de ideia sobre minha trajetória. Para nós também, somos jovens guineenses, não passa esses períodos depois da independência que estão a passar de problemas políticos, graves problemas políticos, que talvez ali tem engloba o papel de Forças Armadas, sim, somos partidos políticos. E depois que a mim, no ano 2017, que me vai para treinamento, para cumprir serviço militar, que me achava muito pertinente. Então, com base nesse, em conseguir perceber mais ou menos o que Forças Armadas, o que para mim é um ponto forte, assim, um ponto fraco dentro de Forças Armadas. Então, depois de ficar lá, depois de 2017, 2018, eu trabalhei como enfermeiro efetivo no Hospital Militar da Força Aérea 4 anos e 2 meses. Então, não está com certeza de conseguir viver um bocadinho acerca dessa casa, mas situações políticas, nunca vou achar como não. E tem toda a necessidade, sou um acadêmico, sou uma jovem, estudar essa temática, talvez está tendo contribuição positiva, né, sobre esse progresso. Então, e basicamente esse que motivando a perseguir atrás desse tema, Peter.
Está muito certo. Falando do principal objetivo do trabalho. Pronto, em relação a este trabalho de Forças Armadas e partidos políticos, objetivo geral e compreender o papel de Forças Armadas no processo político e democrático guineense. Então, o trabalho ele tem esses objetivos específicos. Um dos é analisar a contribuição ou não de Forças Armadas no processo de fortalecimento institucional e político de democracia de Guiné-Bissau e tem também uma entende até que ponto Forças Armadas têm contribuído para melhorar o cumprimento da Constituição da República na Guiné-Bissau e também de fortalecimento institucional. E tem ainda um outro objetivo específico que fala de compreender motivos pelos quais a classe política guinense e classe castrense participam sempre na, na rupturas institucionais. E para estudar também Forças Armadas e partidos políticos como atores-chave na inconstitucionalidade guineense. Então, esses objetivos que o trabalho está para cumprir. E o trabalho está dividido na quantos capítulos ou seção assim? Capítulos por que sei. Bom, uma mesmo cabo fala bem. Esse trabalho de graduação, que começa aquela na bacharelado interdisciplinar Humanidades, e ela que está a desenvolver na mestrado, mas esse trabalho que nós tratamos nesse momento, nós trabalhamos mais, nós estamos para pedir desculpa de graduação, não de mestrado. Mestrado já, e desenvolve mais tópicos, capítulos e mais, e tem mais páginas. Mas ali, nós tratamos de aspectos teóricos, conceituais, que primeiro, sobre as Forças Armadas e suas caracterizações, né, no contexto de Guiné-Bissau, e depois, nós temos Forças Armadas, assim, são partidos políticos, como atores-chave na inconstitucionalidade, golpes e contra-golpes. E esse último tópico, completar três, e estuda Forças Armadas, são estratégias, perspectivas também na política, na definição da política guinense. E é tópico, Forças Armadas, bem mais, para buscar solução, notícia esse tópico, para buscar solução às Forças Armadas, tirando só esta na corte, é necessário desenvolver outro tipo de políticas que, por ajudar no desenvolvimento, por apoio ao governo, apoio a instituições no geral, para fazer avante no nosso sistema político. E é triste que, na graduação, trabalho tratava dela. Então, você não vai falar das últimas, vou falar dela de Forças Armadas na Juracia em Guiné-Bissau. Mas se não volta, não ir para o Estado de Guiné-Bissau e constituir base de Forças Armadas, não um Estado depois Forças Armadas. Não lembro desde a independência, Guiné-Bissau, parte desta luta, parte das Forças Armadas Revolucionárias do Povo, acabou de dar, assim, afirmar o Estado de Guiné-Bissau, somos um Estado independente, nós somos um Estado liberal, na mão de colonialistas portugueses. De lei, é fazer um grande papel, mas depois, ao longo do tempo, não há mangas de percalços aí, altos e baixos, e o papel de Forças Armadas propriamente na política, suma na democracia de Guiné-Bissau. No último tema, na última sessão de capítulo, eu vou falar mais sobre isso, tento explicar mais sobre essa parte. Peter, e tem necessidade, na verdade, agora quando não pensa em Guiné-Bissau somos um país dependente, país que tem essa Constituição da República, país cuja democracia é uma via viável dele desenvolver no sistema político, econômico e social a mais alto nível. Forças Armadas, uma que vou introduzir na toca só um bocado de partes atrás para poder chegar nessa. E digo, a nós sempre a mim está falando assim, uma linha que nós das Forças Armadas, não só criticar, mas buscar solução. E não está sentindo orgulho de nas Forças Armadas, mas talvez na época de independência, após a independência, ia acontecer manga de situações que, na contexto guinense, talvez não está como não, mas o que as Forças Armadas têm para nós? O que as Forças Armadas estão a fazer? Manga de viagem tem existem colocações e diz que está só na quartel. Então, criticar
trabalho crítica. Golpes que acontecem, manga de golpes, manga de atrocidade, interferência de militares no sistema político. Então, não falo não ali, nesse ponto, de buscar forças armadas como atores que podem ajudar no desenvolvimento, e naquele sentido, pelo menos no, através desse trabalho, de estudos, estão a pesquisar manga de países, entende a evolução de diferentes forças armadas, países africanos, assim, países latino-americanos, europeus, no caso, para entender como é que evolui. Nós está percebendo como as forças armadas, num dos pontos, para chegar nesse, esse trabalho com essa denomina que é. Existe esse ponto muito fundamental, que na mestrado também está a desenvolver, que é, Peter? Nunca pude perspectiva ainda nas Forças Armadas. Para estar só ligado na estudar áreas operacionais. As áreas operacionais, então como é que está preparado? A gente está preparado, a gente estuda. Só que ações de militares em relação à política e cria manga de complicações. Então, o trabalho está proposto para mandar a gente estudar aqui democracia, para mandar direito social, não percebi? Tirando só questão operacional. Para ver que mas como é que é possível que militares estão conseguindo juntar facilmente, não está tratando de momento, não está tratando de 2025, mas está tratando no sentido geral de Forças Armadas em relação aos partidos políticos no contexto guinense, sabe? Então, ele não pode olhar que Forças Armadas está parecendo muito mais fácil de mobilizar, talvez a palavra por ser um bocado complicado, mas de entrar na política. Para ver que, como a Ana falou, não por arriba para analisar se contrariar ou não. Quantos golpes que não tem? Não por vir agora para pensar de 1980, não tem Luís Cabral. 99, não tem João Bernardo Nilo Veira. 2003, não tem o Kumbaya Peter. 2009, não tem o Nilo Veira de novo. 2010, não tem o Carlos Gomes Júnior. E agora, 2025, não tem o Maurício Coimbra. Mas quem que faz isso? E militares. Nos é para ver que ele pergunta, só para poder fazer contextualização de que a missão é mistitice. Orgulho para Júlio. Pronto, não, militares que vai à escola, militares vai à escola. Agora, se não busca no geral, não olha como existe, ainda falta. Então, não chega aqui com falando para aquela manga de tempo. Porque se não virasse na época de Nino Veira, se não analisar Peter, a boba que está suma um homem operacional de campo de Nino, como que acha o por ir para a escola, se controlar para a escola? É cana fácil, ba. Mas então, o comandante tem tudo em consideração. Se alguém está na Forças Armadas, fica para a escola, manda de gás, gente se canega, ganha essa oportunidade, gente jovens têm aos de Rússia, China, toda parte do mundo, gente não mandaram estudar esse positivo. Ok. Ora, como pensa nisso, não tem seminários sobre cidadania, para ver um papel de formação, não podemos mandar gente formar nas ciências políticas, na sociologia, diferentes áreas que estão ajudando a buscar estratégia de avante no processo de pensar políticas públicas dentro das Forças Armadas. Para ver, não lembro como, Forças Armadas está dentro do governo. E Forças Armadas está autônomo na Constituição da República para ele sair fazer políticas externas, se cooperações. Então, se colisões nesse aspecto, mas o governo precisava de ele em si e cumprir seus deveres para exigir Forças Armadas. Mas, aliás, no governo está conseguindo fazer, até porque e que o governo está conseguindo atingir também sem mandato. Então, Forças Armadas, ali no Brasil, se não sair para analisar, talvez não olha parte de urgências que está acontecendo, quebra de pontes, e gente que está conseguindo dar conta recado. O que tem a ver com manga de infraestruturas, ainda bem de pontes, o que tem a ver que grandes construções, no momentos de paz, Forças Armadas está tendo tudo equipa, tudo material competentes para resolver o problema. Não calcula a China. Não existe Covid. Não, e que se só para trabalhar, e que se só. Gente que está dado, gente que mais está estruturado, por aqui dado cadeia de comando não trata voz, de falar, pá, e tem problema no momento, gente que está preparado para dar conta, recado, logo, e Forças Armadas. Mas a minha questão falou com uma força de segurança que mas lembrou como no trabalho, ou seja, em trabalho, está na trata de Forças Armadas. Forças Armadas, a organização não tem defesa e segurança. Amanhã trabalho questão de segurança. Então, se não é para pessoa de Forças Armadas, para alguém que não brinca, pensa como estão a falar de segurança que eles é que tem. Não, mas a questão de trabalhar aquilo. Então, ora não vira, não, se existe civis,
e tem uma manga de formas para resolver o problema. Morticeiro militar de forma fácil, um voz só e está cumprido nas segundos. Então não imagina como para o governo vir a ser potencial para trabalhar forças armadas. Eles atualmente estão na forma, mas eles na forma na área militar, operacionalidade, mas nós temos momentos de paz. É necessário também a situação para ir entrando. Ora, que a gente está preparado na questão social, assim, questão de engenharia, imagina onde é que não vai. Ora, que tem, não, para contratar um grande empresas que não saem de China, que não cobrar no canto, o valor que aquela dívida cobra, então, é reduzido, porque não tem homens preparados na área, talvez são agentes muito avantes que não dominam o mundo nessas questões econômicas, em termos de potência, mais da mercadoria desenvolvida para toda parte do mundo. Então, não estou com uma força armada, não consegui entrar para ajudar nessa. Mas existe dentro, não força armada, tem essa área. Só que é fraco ainda, porque existe falta de apoio, falta de desenvolver políticas para ter materiais para poder desenvolver. Nunca se se tocar, não pensar também no tempo, mas existe manga de questões ainda em relação, Peter. Então, em manga, que, claro, porque eu trabalho, trabalho pequenino, e trabalho com envolve tanto pesquisa, é uma coisa a desenvolver, próprio ainda assim na mestrado, alguma vez mais bagagem, mas está só na limitar na falar de preciso momento. O vou acabar de defender ou desenvolver na Unilab. Para aquilo papel de Forças Armadas, como aqui vai ser agora nesse processo propriamente da afirmação de políticas, uma de democracia, mas não há mangas e as barragens onde os fala ali, já tem mangas de interoperação propriamente de Forças Armadas na política, às vezes políticos que entrar, puxar eles, vai ser fácil, como eu falo, puxa um militar e acaba de cair nessa. Mas, ao que não volta, na pensa para a democracia, que eles iam lutar para não ser livre, para poder gozar de não liberdade, a onde está passando como eles próprios que me se entrando no não quero falar de atualmente, porque se não é para falar de atualmente, hoje, ainda parte mais essa, mas não volta sempre a falar de 2014 a 2020, acontecimentos que aconteceram com nós, e teve. Não fala de Estado democrático, político, que puta espera de Força Armada? Bom, respondendo essa questão, Peter, Lilian Gana foca só nas Forças Armadas, para o trabalho, ele está na desenvolver só questões de Forças Armadas, esse papel, mas também de partidos políticos. Para o economista analisar as situações negativas, porque no contexto guinense não por mais olhar negativo do que positivo, de não relações, embora o papel de delimitação do trabalho, mas e que tu isso uma noção na divertir, então levar uma diversão a esse aspecto, no sentido positivo, sem falar mal, Nós estamos de vai ser, é possível. Pronto. Não pode pensar, pois, a independência até 2025, e normal. Mas não pensar como nós no trabalho ali, nem só de nós que faz parte de um partido político, a nós que ativista no sentido de, ou pela falar a mim, de sentido de bem, talvez com um ponto, e cada sentido, mas a não trata de um trabalho que não busca pontos positivos para a situação de militar, assim, para o partido político, para a situação. Pronto. Ora, não digo para pensar, Peter, não consegue para pontos negativos. Tem um autor nesse trabalho que chama Cordeiro, desenvolveu trabalho no ano 2012. Ele confirma que lógica de relação civil-militar no contexto guinense e que passa de uso de forças armadas que estão utilizadas para próprios civis como meios de chegar ao poder. Esse caminho que eu falar, o autor que desenvolveu esse trabalho que antecede. Mas não tem nem outro que falou como Guiné-Bissau, que por ser um Estado de direito democrático, por enquanto está a cumprir essas questões de liberdade, de direitos do povo, de dizer tudo aquilo que democracias no contexto liberal está permitir. E desenvolver o Pagomes 2016, página 7. Mas se não vira para Jubes, essa negatividade, tudo de Forças Armadas, que acontece? E está sendo coisas junto com partidos políticos.
Agora, o que é que nós não falamos na tratação de partidos políticos, Peter? Pois é também necessário a nós somos jovens, não só que estão a estudar fora, mas mesmo dentro do país, não precisa de pensar, partido mango é partido e que carga de ideologia. Como aqui surge? Surge para quê? O que é esse objetivo? Não precisa de analisar. Guiné-Bissau é um país de 36.125 quilômetros quadrados, tem partidos quase que nem de população, e é grave. Né? Mas é partidos, o que tem? Tipo, papel de país. Tipo, não fala de que tem, que tem, participa o povo. Não me buscar um autor que fala isso. Tipo, e mostrar claro como partido político do contexto guinense, eles é surgem uma mera proliferação de um grupo que vem só para buscar se ganha pão. Eles é que conseguir perceber partidos políticos como uma base de sustentar a democracia, ou não entendia? Então é complicado. Ora que existem partidos que, sim, eu posso falar? Sim, porque da parte de ideia de falar multipartidarismo, onde é que ideias surgem mangas, ideias diferentes ideias. Mas aí manga de ideia que está divergindo na Guiné-Bissau, não acabou agora se como se é verdadeira intenção de ajudar o povo. Não, é partidos que surgem ultimamente, se não partido, não falar partido de não domina nome assim, partido luz, que é que luz me está falando? Luz é para iluminar, para esclarecer, para dizer coisas boas. Mas não há para divulgações, não acaba de olhar. Se não volta, não deve para outros partidos ali, mais ideologia, ou tal, eu próprio, mais realidade, a ideologia desses partidos, fica até cubita outra hora na ser dinâmica para chegar ao Exato. poder. Imagina a boa partido de esquerda, o tal coligar com o partido de direita, própria boa ideologia, que até bate aquilo. Mas botar, às vezes, botar fazer só que aquilo para ter um benefício. Não é bem 2014 até 2025 que é que passa. Um partido pequenino, porque é só de poder, e ele que ferro de balança, e tem que balançar de um lado, só para poder ter esse aproveitamento. Se não de 2014 até, o que é que Guiné-Bissau ganha? O que é que o povo ganha através desses partidos? Sim, não está certa aqui ideia. Sim, nós somos um país democrático, daqui tem várias ideias, multipartidarismo, daqui tem que ter mangas de partidos, se possível. Mas que partido, que Guiné-Bissau não ganha que esse partido? Por mais que não surgir partidos, passa no mais não para trás. Peter, então, que manda informação na notícias que, quando pensa, essa questão não só Forças Armadas, não está a tratar esse momento mais de partidos políticos. Sabia, se, sempre me está falando assim, Constituição da República Guineense cuide democracia como forma de evoluir no processo, no andamento político. Tipo, o melhor caminho que não cuide. Nunca cuide nem monarquia, nunca cuide outro tipo, não conhece. Não está falando Constituição da República, cuide, pronto. É normal que iria partidos, respeitando regras. Agora, o problema está aqui. A nós, palio, que está a votar partidos políticos, não fala de cidadão no geral, sabe? A nós que precisa de analisar. Partido Peter. E surgiu como? Partido Peter surgiu só para poder manter a eleição. O que tem para nós? É necessário. Não avaliar. Então, se não conseguir avaliar, não entende, não nos agora para avaliar também Forças Armadas. Se contra Forças Armadas, Constituição da República, artigo 20 e 21, mesmo na trabalho, acha mais adiante, por bem tratar dele, mostrou como é um garantidor, viciador, cuidador de território e povo guinense. Mas, no campo de bem, por exemplo, Forças Armadas, que a Constituição da República diz que é esse campo, a vontade de trabalhar nele. Foi bem cedo como não. Forças Armadas que estão a cuidar desse povo. Se Forças Armadas que estão a cuidar desse povo, o que serve para ela? Então, para não por pensar, se não tem um país que, um dia na aula, Peter, nós estamos a discutir justiças de transição. E aí na aulas de mestrado. Justiça de transição pensa países que passa grandes atrocidades de regimes militares para pensar comissão de verdade e comissão que está criada para poder analisar outros está vai passar só para fazer
anistias, pedido de perdão para ultrapassar aqui processos que passa e depois aqueles que culparam, perpetradores, perpetrados, aqueles que faziam ação negativo, aqueles que sofreram. Tipo, para pensar no sentido geral, para poder buscar mais harmonia para construir um novo país. Olhando para a pessoa, não estou ganhando só. O professor fala, que que país que fazia canto golpe, nunca lembra de canto golpe que chama. E chama número golpe, nunca fui na rir. Quer dizer, como Exatamente. direito ao consigo, sim, direito ao consigo, de pós a independência, é um país que está fazendo golpe. Não entende? Quer dizer, como isso mas se contra, a Constituição dá ponto lá que falou como não, é normal força armada, hora que é para fazer golpe. Fabia, ali não não importa para falar golpe X, golpe Y, falando que o problema ali que falando. O problema é como é um coisa que está na Constituição, é um presente que é tem para apresentar ao povo guinense. Então, o povo Havia, guinense, sim, havia na cada mandato, não cada consiga assim, só um presidente consegue chegar assim, se não apoio para o governo, e num governo que consiga chegar assim, sempre tem as barragens, exatamente, sempre recorrente, porque exatamente. é recorrente, cada vez, até parece uma coisa fala, tipo, uma coisa tipificar para uma Constituição da República, tem que acontecer. Cada mandato tem que acontecer uma interrupção, e tem que acontecer. Além de 10, deve nós nunca saber até quando próprio que civil toma poder, nunca seria atender que não vai. E está sendo complicado, não está voltando mais, é o tema, não está falando, esse papel propriamente de Força Armada na política, mas também na democracia. E um tema muito importante que tudo, e tanto cidadão militar, quem que é cidadão militar, político, tem que pensar nisso. Como que não pode vai com a democracia, como que não mistura anda com partidos políticos. Eu imagino só a pessoa está acompanhando coisas de Guiné-Bissau muito bem, porque estudioso. E ela falou, é canto golpe de Guiné-Bissau. Ao se quer que outras forças armadas não pensam, outras forças armadas não pensam, não fala força armada, né, cara? E ao mesmo tempo não fala também de partidos políticos, porque ele está no governo. Ou não fala de governar, força armada protesta dentro desse governo para atender necessidade. E a hora que o governo procura atender necessidade dessa força armada para capacitar eles mais ainda, a evolução que nós temos no mundo, não pensa em outras coisas, e ganha golpe, não atrasa cada vez mais. Então, a força armada diz estar preparada para estar, mas com propriamente os governos, e os governos, e os partidos políticos vão meter própria mão na força armada, porque nós sabemos como duas formas de conquistar poder que nós temos. Através do sufrágio universal, na urna, ou através de golpe. A bom partido que está na força, ou se vê como que pode conseguir na urna. O tarro vira lá atrás, vai incentivar aquilo, outros pessoas de força armada, tudo. Então, está acabando de fazer golpe, vou subir poder. Que está sendo muito estranho para um povo. Exato, exato, Peter. É só para ficar ali, acho que leva minutos tio. E é boa resposta. Por concluir que é assim, para falar, papel das Forças Armadas deve ser o fica em elenca, pensando na artigos 20 e 21, e mesmo nesse texto, tem um autor que disse ali, que chama Lucas 2020, nessa escrita página 13, e fala assim, defesa nacional, e está defendido como um conjunto de atitudes, medidas e ações de Estado, com ênfase na expressão militar para a defesa de território, de soberania, dos interesses nacionais contra ameaças preponderantemente externas. Mas se não analisa todo o processo de Forças Armadas, não fica como é negativo, então. Por que se não pensa que 7 de junho, o que acontece? Se me apontou, Peter, nunca nem mais está apontado, eu não apontou, nunca apontou. Mas ele já só tipo, para não debater, não luz. Cara, que ponto positivo. O que é que 7 de junho te ensina? Guinense, somos um presente, somos uma infraestrutura, uma coisa assim. O que é que te ensina? Então, isso é como, em vez de não, por exemplo, país externo na Bíblia para atacar, não é que existe. Não, é assim que existe. E coisas entre irmãos. Talvez que caso de barraca mandioca na fronteira. Sim, que é outro. Pronto, que é positivo. Que momentos que Forças Armadas Guinenses está chamado de leão de sub-região. Não lembra, não vai
Parece Libéria. Nigéria, Angola, não apoia a sub-região na altura, Apoia não tudo, apoia a bastante. sub-região. Mas eu estudo aquele potencial e a gente está sendo considerável. E parece como nunca tem homens, mas homens têm. Mas só que no sistema político, embaraça tudo, porque o que eu estou conseguindo entender, qualquer ações de políticos, qualquer ações de militar, desde depois da independência até então, no país de 36.125 quilômetros quadrados. Um bairro do Brasil, um bairro da China, um bairro de países da Nigéria, tem países de África, cara, é complicado. Então, logo, nós estamos puxando como a cepa pele de Força Armada, um processo político democrático, tem então, é negativo. É negativo porque se contra existe Peter na política que me estiba dizia que aquilo que ponto positivo da Constituição da República não falou para Peter, não. Se é contra a política para ele, sai fora. Não tem um autor ali, como sistema na política, e que acaba também mestiçou, o Lanta, o Baio falou na face. Pabo, o conseguir entrar no sistema político para exercer as funções, é necessário. Ou ter competência, ou ter amor, para que quando entra para ele, fosse uma boa vai servir. A boa vai ser o trabalhador do povo. A boca vai para o povo vai ser o trabalhador. Que manda, ora agora está lá. E tem manga coisas que tem que levar em consideração para a boa estar lá. A gente não pera pode haver positividade. Se bem existe negatividade, ainda tem crítica. Então, e complicar o manga de que no contexto africano, hoje ele não fala sobre isso. Lideranças que me se tem criticar, não fala nem de que eles está cobrando mal. A mina fala de crítica, porque eu preciso de criticar, o que critica? Pega boa nota, vou transformar no ponto forte. É ponto forte, ponto fraco, que na papel dele diz, né? E um autor que admira bastante, autor Sun Tzu, chinês, que estuda análise fofa, força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Tudo ia falar, a hora que na trata de papel das forças armadas, então papel ali defende que é Peter. E fala assim, para qualquer organização, forças armadas, grupo, movimento, que este atinge se mais alto nível e precisa fazer o quê? Precisa conseguir se força, se fraqueza, se oportunidade, que tem uma ameaça. Para ver que se Guiné-Bissau conseguir ter uma força, que se fraqueza, por exemplo, não forças armadas, assim são políticos, não can continuar a guerra entre nós, guineenses. E grave, Peter. Mas se a nós não conseguimos, quando mais não fica na guerra com outro, Senegal, com tudo pontos estratégicos guineenses, que é só Senegal, país de cereal. Para que tipo, e a análise, com coisa de confirmação, mas que não pode pensar também, para que se contra CDAO, nunca estuda se lei diretamente, assim, está na perspectiva, teria tempo para entender. Que mandou que não vai um país, já cuide lugares estratégicos para montar essa base, mas está permitido também para nós estados, para mangar estados africanos, para que como é comigo estava lá, porque vai para aquele processo de confusão no que passa, o que passa Domingos Simões Pereira, João Bin, próprio presidente, ex-presidente Omar Sissoko Embalo, naquela altura que estavam naquelas posições que eles vinham para segurar, estavam na tudo dos pontos fortes do contexto até está. Mas não nunca fazia ideia como, tipo, é que não falando que não papel no sentido de que cansibe, mas e análise só no sentido positivo, como que não fala sempre, não no castelo limpa para bem sumar alguém crítica bem para penal e política e só isso são estudantes que não procura para ver aquelas por ter aparelhos que a boca se vider eu não consegui entender o que tem dentro do quartel, o que tem dentro do carro, o que tem dentro do carro, eu não consigo para isso tudo e por isso servir cada país agora que é na Bahia missão fizemos essa estratégia interna para poder conseguir o ponto fraco para ver o seu vizinho e cá tem dia que Senegal e tem dia que Senegal por lá ele se de força e atacar não é também aquele divisões que não tem lá que não acha que mais pode ter uma questão de explorar. Não tem nenhuma pendência que eles, questão de petróleo lá, nós temos assim, mas não can torcer nunca perceberam caso de guerra armada. Peter, questão em campo não o cara torce. Por lá não tem que torcer. Para mim, quem manda na trata de ponto forte, ponto fraco, quem pertence a uma ameaça. Se tudo que é o país vizinho, é uma ameaça. Para mim, Peter, Senegal nunca acabou, irmão, no sentido política, a boa relações internacionais.
E quem existe a migragem, que é por existe. Suriba para analisar a história de Rússia, atualmente com a Ucrânia, talvez que não está vivendo ali base. Mas Suriba para fazer leitura, que principalmente nós estamos a fazer atualmente, ou não olhou como, tipo, e questão que por mais, Maquiavelli escreveu Dina, reino está a acabar reino. O tipo, ali fala de daqui a autoridade, presidente, caso um presidente vive de Timiro, a gente pensava, está louco. Não tem como, não precisa continuar força, não se que não fraqueza, não precisa de luta para transformar na força, é na tratar na militar, na partidos políticos. Para ver, não partidos políticos, que estão a pensar como o país que está desenvolvido. Eles, o governo está acabando de sustentar a Força Armada tem tudo materiais, homens suficiente, dia a dia que eles atacam, vai atacar de qualquer jeito. Não analisa Estados Unidos, não analisa o mundo. Então, esse cara não chega para nunca, esse para frente. Para guerras que tem hoje, um dia no olho para o Médio Oriente, no olho para outros lados, as guerras que não acontecem. E questão dessa, porque ser humano é ambicioso, daqui isso e logo é ambicioso, está a concretizar a própria questão do poder no Estado. Porque o Estado, por mais que tenha força, mais que tenha, e está sentindo sempre como está na altura. Não de ataques que está fazendo para os Estados Unidos, na América, para outros países. Tem interesse. De que tem interesse na Guiné-Bissau, que aqui mistura se para e penetrar lá, e não penetra lá, porque tem homens capazes, tem materiais bélicos para tal, e tem tudo. E complicado nesse caso. Não voltando a falar questão de força, poderes sobre as grandes autores. Não estou de próprio, não forças, não fraqueza, e não partidos políticos, e não propriamente não forças armadas. Esse que pode dizer Guiné-Bissau desenvolve. Caso se não trocar, se não virar, é por ser também não forças próprias. E cada ser não fraqueza. Se cada um certa cumprir esse papel, certa zela próprio para bem-estar de Guiné-Bissau, para o povo, cada quem vai se trabalho. Guiné-Bissau é um país pequenino, como eu falei, um dos bairros dos países lá para te ver. Mas, e, sabe, quer dizer, não tem tudo. Não tem tudo na nós, mas está sendo complicado. Voltando para o meu trabalho, falando como é que vou desenvolver o trabalho de metodologias, como é que vou andar. Pronto, suma, como falava sempre, quase esse trabalho, desse momento que não papel dele, e mais um trabalho projeto, na altura. Gosto que ainda desenvolveram com uma dissertação, certo? Mas de outros que não papel e, e mais qualitativo, e como mais qualitativo, bibliográfico, que pesquisa de grandes autores e autoras, que estuda Forças Armadas, que estuda democracia, que estuda partidos políticos, na tudo parte do mundo, sabe? Então, sabia, a hora que um grande estudioso americano, na papel de ser partido político, manga eu só estou dados, e está sendo um trabalho, não contou com uma dissertação ou tese ou livro, e está tendo dados, está tendo estudo, está fazendo entrevista. Então, nós não pega aquilo para analisar só nas Forças Armadas, e no partidos políticos, até no sistema ainda, e de base, até acha base ainda nem no capé. Então, através das leituras, juntamente dos autores, que não queria esse debate, pelo menos para buscar, o não tem mais conceitos, mais ligação entre as partes para manter debate. Então, metodologia, com certeza, e nesse sentido bibliográfico que posteriormente, ainda existia uma pesquisa que definido ainda assim que sei por ser através de pesquisa de campo, ou seja, em cada falar negócio para ver em outra coisa, que é em outra coisa. Ou seja, por ser através de questionários, através também de formulário do Google e mais. Mas por enquanto, acho que não trabalhei e esse que ponto quanto à metodologia. Falando de importância do trabalho, tanto para o âmbito acadêmico. Peter, trabalho tem grande importância. E tem grande importância para dire que é um trabalho que cabe só para criticar, sabe? E um trabalho que tem pontos negativos, que tem a sua perspectiva, na próxima perspectiva, para dire que ele é um trabalho, um projeto que gosta de desenvolver lá na TC, tipo um projeto, tipo de apresentar também para
para Forças Armadas, apresentar Estado guinense, desde já que por achar o benéfico, para utilizá-los como uma estratégia de fazer avante, sabe? Então, ora, na sociedade, por exemplo, é trabalho, manga a gente se comunica com manga a gente de trabalho, e também está aí a sua pesquisa, não olhar, mesmo que às vezes na Google não olhar, na Google acadêmico normal não olhar, e está aí a publicar na universidade, mas é um projeto na verdade. Agora acabo de ler, pelo menos não tem ideia de como é necessário não para, não pensa no país que talvez não busca ponto positivo de no políticos, ponto positivo no militares, é kana fácil encontrar. Então, se não é kana fácil encontrar, não por fazer ideia. E acontecia que jovens assim, da Peter, não, é presidente Master, é presidente Master, eu falei, não, é presidente Master, é para ele que fazia passadeira. Quer dizer, se uma se contra, que eu não passa, eu não compro uma kuma. E normal, Peter fazia um mandato de 5 anos e comprou um passadeira. Não, é presidente Master, é esse Master, não, ele que, por exemplo, ele que comanda é fonte. Quer dizer, se uma se contra com a fonte, e uma coisa normal, para quem para quem nunca costuma, hoje em dia que existe união para a gente se trabalhar, para a gente um ponto forte. Não, o problema tem no todo o país. O problema que tem na Senegal. O problema tem. Como eu posso comparar Senegal em termos de infraestrutura com Bissau? Nunca pode. Então, Bissau, pelo menos, também bate guerra um bocadinho. Mas para cumprir muitas coisas, não can para só cumprir, para cuidar do povo, para fazer tudo. Que não está na acontecendo. Então, é trabalho na TCU, ideia, refletivo, sobre a questão guineense, como comparar também com outros países vizinhos, e que nem buscar países latino-americanos, europeus, nem asiáticos, talvez, mas países perto lá que não podia. Então, em termos acadêmicos, a mim propriamente, ajudando, para ter lei manga de obras que pensam na formalização de Estados Unidos, de Rússia, grandes potências, principalmente China, que mais foca atualmente. China é maravilha, foi Guiné Bissau cuja China é um país de referência. E que a Guiné Bissau, o mundo hoje está na primeira China. Então, agora que nós vira aquilo, se nós temos agora para buscar alguns países africanos, não por comparar para não buscar em termos de cooperar, de estruturar esse ponto forte, para não transformar aqui no negativo naqui fora. Então, mais ou menos, e esse que trabalho na TNE, ou seja, aqui TNE, para a sociedade guinense, para jovens e no geral. Eu vou falar, não focar para ver alguns líderes africanos, alguns países africanos. Estou o pai Brown Traoré, atualmente na África, que está na DA, que fala, da nova iniciativa. Suma quem que assume também, e país também que tem também sucessivo golpe, mas que assume Guiné-Bissau, que tem mais golpe, mas eles também têm golpe de Estado, que ele próprio subir poder, mas está a fazer um trabalho extraordinário naquele país, mas de qualquer maneira tem aqueles que gostam, tem outros que acham como é que é constitucional, se constituição, mas e para ver que só não vou falar, e que só democracia que problema, não procure outro tipo de regime, outro tipo de sistema político para não governar a Guiné-Bissau, mas não pode democracia. Com certeza, se nós ela parece pode dar bem. Se não pode também monarquia, se não pode outros sistemas, pode dar bem, mas né, nós já o regime que está na Força Armada, mas está a trabalhar muito bem para aquele povo, tanto infraestrutura que acompanha mangas e tempo, até hoje não colhe. Mas na Guiné-Bissau, se não recorda para passados, não estou a figura ela em si, que está fazendo quer dizer, está com um curso para ser nome ou para nome de banca, e compõe escola, e compõe curso lá. Mas fica bem, tipo, para bem de Guiné-Bissau, assim, tudo, não falando nome da República. Aí está sendo complicado nesse tipo de situação. E bom, nós Forças Armadas, nós líderes políticos e também cidadãos ser conscientes, não ser críticos, não, uma coisa falei, que para comer mal, não para porta para comer mal, ou quando crítica qualquer governo, qualquer regime, qualquer autoridade, qualquer militar, ok, criticar para poder ajudar. Então, ele pode aproveitar isso, mas se fraqueza, mas para transformar em força, se potencialidade. Pronto, Peter, isto tem questão que, não falar, se alguém hoje pensa entre a política, para aqueles que estão aí na política, no partidos políticos, assim como nas Forças Armadas, não precisa para, se uma audiência não pensa.
Então, ele tá falando assim, na África, é fácil ser o presidente. Mas como é que é fácil ser o presidente? Não é o ponto negativo do ser o presidente. Que manga de assim, está acontecer, pelo menos naqui que de leituras e acompanhamento, desculpa, de forma de acompanhar diferentes políticas mundial. É o seguinte, a Europa desenvolvia, América desenvolvia, partes latino ainda assim é sub-região de ética que não acha e por dentro assim, mas não. Então, hora que não vira para UBS, Peter, se a Boris está caindo no sistema guinense, vai só o Bahia assumir um pacto fora que outros presidentes e outros países que têm um ou seja, tem que é presidente no país. Ora que o Bahia assumir que lá, que é organizações tudo mais que tem interesse no país, é apoio de todo jeito para ser o presidente. Então, é país de cada bom. A boa, o cara trabalha para o povo, a boa trabalha para aquilo alguém que deixa o que apoia para ser o presidente. Você não percebe muito bem. Sim, O presidente da questão, mas é um político destacado, faz parte de um partido. Que partido vira? Você fala, não, não vai fazer acordo com X países, X presidentes, que não se intrometem força na África, CDAO, União Africana, e ter fora daquilo organizações. A mim me ser o presidente, mas ser o presidente. O Vira, por exemplo, vai fazer coligação lá, e três presidentes que andam França, por exemplo, conseguiu uma França dominar quase não sub-região, a nós ficar francófonos, mas para ver frango CFA, sempre ele domina. Então, hora que vou vir, eu vou levar aqui processo, falar, não, existia Sahel. A nós não can fazer parte de Sahel, não can mexer perto da Rússia, não me estipou apoiando, e depois não mantive bom, não fazer tudo. Eu não se viu como, não para ver se vir que os grandes países, elas viram tudo seu para a África. A África, elas, que lá já que sustenta, por sustenta o mundo, para ver não florestas tudo mais. Então, eu não faço ideia que ele não disse. Então, África, que ela diz preservado, para por isso sustenta o mundo. Para a Europa já é acabar guerra. É acabar com a América. Então, África que diz guardar, África diz manter lagos, florestas, tudo bem. Tudo bem. Ora que eles é por como não, África você está na luta maneira de dividir. Se a gente dividir, olha, ela busca uma maneira de poder dividir. Quem ganha mais força para eles já é controlar a palha, tudo. Ela busca quem não consegue dominar mais países lá que têm alguns recursos para ser questão de sustento futuramente. Para ver se luta mundial, ó, e para ter uns 100, 200, 300 anos, nem se enca trabalhar para poder ter para ganhar pouco. Mas se a nós guinenses não parar para pensar naquilo, não vira assim naquele. No momento só de períodos para eleição, tudo que eles receberam com uma Guiné-Bissau, no políticos fracos, X pontos, X pontos, X pontos, aí na próxima para fazer um acordo, ainda dá um montante de dinheiro para apoio para ganhar a eleição. Agora, para ganhar a eleição, que dinheiro não vem tornar naquele que eles investem dentro do país. Então, como é complicado, assim, se políticos tudo para pensar juntamente que no Forças Armadas, para pensar Guiné-Bissau, não acaba apoiar com uma manga de partidos que não tem, manga de políticos que está que interesse. E gente que está sendo fraco para ver na povo é que não consegue ganhar, mas está próxima de X gente que não tenta para ver que por chama nome também. Mas só a ideia é que está para não refletir nesse aspecto que está sendo um acordo, mas fica acordo para pensar povo, acordo para pensar eles são um candidato ou seja, eles são um partido. E depois de lá, e ganha, e não continua a cumprir ordem, ou seja, acordo, para ver se descumprir aquilo, não sai na poder ou por passa mal. Então, obrigado a continuar a cumprir aquilo na bom mandato completo. Cumprindo aquilo na bom mandato completo. Isso aqui que Donald Trump tenta fazer na Venezuela, que rete presidente lá, e me colocar um milhar mais que lá que acertar ele. Então, ele faz força de tudo para poder trazer aqui milhar para cá. E precisa se cobaia, precisa se uma. Assim que não tem gana, eles é Guiné-Bissau. Assim que não tem gana, eles é Guiné-Bissau. Agora, a questão de Ibrahim Traoré, que toca. Não baila profundamente. Não quer ser Constituição da República, mas está parte do pressuposto de Cumã. Com certeza, e quando existe lei lá que não falou com não, é normal fazer golpe de Estado ou como isso. Pronto. Mas só que ele, Ibrahim,
partir da ideia de como França, eles é que por continuar a ser uma marionete de França. Quer dizer, Certo. como a por exemplo, o ouro. O ouro tem que tirar e negociar para vai transformar lá na França e que vai vir tecido. Produto Mentira, sai de tá? man caro, leva, vai transformar e bem menino, ela embolagem e torna caro. E bem vai falando não. Então, se calhar, não está puido, como não é puido hoje como político que está bem. Há tanto tempo, então consistente que desenvolver e fazer golpe. Só que talvez esse golpe na disciplina de estudo sobre China e América Latina, que era o debate sobre a que democracia também, entende? Se, por exemplo, não calcula Xi Jinping que está no poder há quanto tempo, mas se o povo está se sentindo como não precisa de ex-presidente, para ver como ele está a trabalhar. E não fazer tudo, ser política e que comer coisa fresco e barato. Ser política e para seu, para chegar seu, eles é cada guerra que vai combater na bu problema interno. China precisa de negociar com bom, para aquilo que é bom negócio. Se bom não mata muito, para que é bom problema? China não importa daquilo. Então, uno está como, assim que existe política, hoje, que gente que não entende como é não amigo, se não amiga, se não países vizinhos, que não se comporta de uma situação direta. É na fim de deixar um carta, papel, fazer tudo, mas é acabou de ter direto. Então, a nós que precisa de começar usa massa cinzenta, próprios jovens, aos poucos, e por levar manga de ano, quando não entende que política nesse contexto internacional, que boa, Peter. Então, ora, quando não entende, não se vê como é alguém que está na política com X político, com X candidato, com X partido, esse que está para ajudar, esse acordo que não me cita mal, esse que está para ajudar o povo guinense. Mas sim, e para que alguém por se sentir sustentado, para se sentir base, para manter no poder. Então, o povo deve começar a radiar contra a situação, radiar naquele sentido, de, de, de formas pacíficas, de apoio na busca da solução, para ter entendimento sobre questões políticas, para futuramente ter alguém que está fora de que nós não vestimos uma política. Então, interessante isso. Muito interessante no momento de eleições que está acontecendo com partidos, com candidatos. Certo. E é mais ou menos como se passou isso em relação. Ok, nós estamos na reta final, não deixa últimas considerações à volta do trabalho. Bom, minha última consideração, Peter, não começou para parabenizar o MAS, não repetir para vamos fazer bem no início, para ter grande sentido que o trabalho tem que a boca está para ter esse debate para a gente vir como outro mal. Para a gente vir dizer com outro, para a gente vir falar mal de outro, não. Nem falar mal de país, fica que sentido. Mas talvez apresentar que acaba gostando que existe uma projeto, ou seja, por falar ideia, que por ter uma um ponto que por apoia naquilo que de bem para a Guiné-Bissau. Esse é irrelevante. Deixa o tempo pensando assim, muito bom. Nada mais. Força para continuar, para buscar sempre sentido positivo, uma jovem para bem do país. E não fala tanto, assim, é trabalho na perspectiva, sempre perspectiva e continua mesmo daquilo que me pude. E trabalhei com o professor Dr. Ricardo Sago de Carvalho, que era meu orientador. Nesse trabalho, não partilhei ideia tanto, ele estudava também Forças Armadas, até porque estão a estudar democracia, e estão a estudar relações de países, que tem uma linha de pesquisa, então, é alguém que nós estamos a compartilhar bastante, um professor que tem aí mais de que 5, 6, 7, 8 anos, se calhar, na carreira docência, e tem manga de experiência, ainda bem mais na gestão de não continuar a compartilhar, mas é só, tem outros professores também que estão a compartilhar, que de alto nível no sistema político nacional e internacional brasileiro, vai subir qualquer caminho bom para poder desenvolver, para atingir o objetivo mesmo deles que tem aí para mestrado. Então, minha abraço e muito obrigado, Peter. Muito obrigado, Aldair, a partir de Rio Grande do Sul, para São Paulo, nesta emissão sobre Jumbai de trabalho científico, com o papel de
Forças Armadas nesse processo político e democrático na Guiné-Bissau entre ano 2014 e 2022. Mas nós estamos de Umbai, não falou de manga, de outros aspectos, não falou de outros países, porque e merecia esse destaque. Pensa na Forças Armadas, fazer menção também com outras Forças Armadas, como é que não pode desenvolver nós. Não está ali mais um gás para criticar ninguém, nós está ali assim de falar de um trabalho científico que tem proposta de mostrar problemas e tem propostas, como a Força Armada por aí também sai nessa grande precaução sempre acontece uma partidos políticos para desenvolvimento de Guiné-Bissau e para nós tudo nós sentir suma filhos de Guiné-Bissau orgulho de aquela terra. Para que ela não negar-se mais a ler nesse programa, em programa Café com Ciência, não espera mesmo o trabalho também de mestrado de dissertação brevemente, para não copiar além de que nós ter mais desenvolvido de que isso um projeto simplesmente lá, mas que tem sido também grande, assim, preocupação e propostas muito bom. Aquela não fica para ali, né? Esse programa mais um bias, para tudo posso acompanhar brevemente haverá mais. Tchau, tchau, Ale. Tá.